Olá, estamos começando mais um podcast 24 em 3. O que é isso, Fernanda? Otimizar as suas 24 horas que você ganha todos os dias em 3 estratégias. Quais são elas? Clareza, foco e vocês já sabem que vocês já assistiram outros podcasts. Se você não sabe, e projetos. Quais projetos? Aqueles sonhos que às vezes ficam arquivados e você quer ir trabalhar. Então, muito desse podcast vai estar justamente direcionando alguns pontos para que você também trabalhe os seus projetos pessoais. E por que não também no ambiente de trabalho? Vai que cola! Então, gente, hoje na verdade é para falar uma coisa bem interessante relacionada a quê? Missão. Então, a pergunta na verdade é: missão é tudo, Fernanda. O que você quer dizer com isso? Explica melhor. Bom, gente, missão é tudo mesmo. E está relacionado justamente ao seu propósito. Ah, eu vou falar de propósito? Claro, você deve ter ouvido falar de propósito, com certeza. Possivelmente você viu outros vídeos, com certeza. E o que seria propósito? Na verdade, é você saber o real motivo da sua existência nesse mundo. Esse é o grande, digamos assim, é o grande passo para você startar algum insight e falar assim: opa, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu sei o que eu quero, eu vou lá, eu vou chegar nesse ponto. Bom, a princípio eu não tinha me deparado com essa palavra assim, missão, tão claramente colocada, principalmente porque eu não visualizava esse tipo de coisa. A partir do momento que eu comecei a empreender, ou então abrir a minha empresa, aí eu comecei a me deparar com algumas coisas que estão relacionadas justamente à funcionalidade de uma empresa. E a funcionalidade de uma empresa, a gente sabe que a gente precisa determinar a nossa missão, nossos valores e a nossa visão. Como você quer que a sua empresa seja vista a um determinado prazo, sei lá, 5 anos, 10 anos, como você quer isso, como você quer que ela seja vista, por exemplo, no ambiente em que ela está inserido. Por exemplo, essa minha empresa é daqui de Brasília, como eu vislumbro ela aqui em Brasília? Vai ser uma referência? Tá, beleza. Então eu me deparei com os termos missão, valores e visão quando eu abri minha empresa e eu fui atrás de um consultor, né? E ele me orientou e a gente começou a traçar alguns pontos importantes na área de business, ok? Então tá, ótimo. Só que eu comecei a perceber que missão, valores e visão estão também aonde? No ser humano, relacionado a propostas de futuro ou propostas do seu dia a dia. E quando você estabelece missão dentro, por exemplo, de um plano de ação, dentro de um escopo que você quer trabalhar com o seu cliente ou com a pessoa que está buscando compreender e trabalhar algum projeto pessoal, que seja, né? Eu estou aqui tentando explicar, mas assim, quando chega um coach no meu escritório, a gente trabalha a missão. Claro, porque se você só tem um plano de ação e não tem um propósito para ele, qual o motivo de você conduzir esse plano de ação? Não faz sentido, certo? Então, a missão, os valores e a visão sempre são importantes para você estabelecer um direcionamento às suas ações. Então, isso é essencial para o ser humano e isso vai fortalecer ainda mais o motivo pelo qual você seguir aquele plano, seguir aquela meta, seguir aquele objetivo, certo? Então, muito está relacionado a isso. Então, tá, 3 perguntas que vão ajudar ainda mais a você estabelecer a sua missão, o sentido de você estar aqui nesse mundo. Ah, mas Fernanda, eu não tenho muito bem isso definido, eu nem sei porque eu tô nesse mundo, eu nem sei qual é verdadeiro o meu propósito, eu só quero seguir com a minha vida. Ok, muitas vezes o seu propósito é cuidar da sua família, ver seus filhos grandes, ficar bem velhinho e bem velhinha e poder usufruir dos netos, das netas. Então, independente de qual seja o seu propósito, qual seja a sua missão, você tem algo a delinear. Por exemplo, eu quero envelhecer saudável, certo? Praticando o meu esporte, cuidando de mim e tendo
energia o suficiente para estar com os meus netinhos no futuro. Então eu sempre tenho isso na minha cabeça e isso faz parte da minha visão de futuro. Então, para isso, para eu ter essa visão de futuro a longo prazo, eu preciso seguir o meu propósito. Qual é o meu propósito? Cuidar de mim, trabalhar de modo saudável, exigindo o certo para ser remunerada bem com isso e conduzir a minha vida de uma forma coerente, cuidar dos meus filhos em todos os sentidos, no meio educacional, no meio de atividade física, para que ele cresça saudável e também trabalhando a sua inteligência emocional para as adversidades da vida. Então isso tudo faz parte da minha missão de Fernanda, missão de promover e proporcionar o melhor para os meus filhos, para a minha família. Envelhecer junto com o meu esposo, a gente envelhecer saudável, fazendo atividade física, tendo energia para curtir viagens, para curtir as crianças, para curtir os netos, certo? Essa é a minha visão de futuro. Para isso eu tenho que cuidar do agora e a missão envolve o agora, o que você precisa fazer hoje. Então precisa envolver o seu propósito para o agora e que sua visão seja a que você determinar para o futuro. Então isso é extremamente importante. Tem pessoas que têm uma missão diferenciada. Então ela tem 3 níveis, digamos assim, de missão. A gente pode enumerar dessa forma, mas tem pessoas que pensam mais no próprio eu. Então a missão dela, isso não quer dizer que ela não é solidária, ela não pensa nos outros. Não é bem assim. Pessoas que pensam no eu estão envolvidas em aspectos que envolvem a autoconsciência, o autodesenvolvimento, e isso está relacionado à missão de vida também. Então, pessoas que estão procurando desenvolver esse aspecto, entra na missão número 1. Agora, tem pessoas que querem trabalhar, a missão dela, por exemplo, é trabalhar as pessoas que estão ao redor. Então ela é mais interpessoal. Então ela vai oferecer os seus cuidados, oferecer os seus serviços, oferecer o seu conhecimento, divulgar cada vez mais esse conhecimento. E tem algum problema nisso? Não, o foco dela é esse? Ótimo! A questão é sempre vai estar contribuindo. As pessoas, às vezes, que têm a missão focada no eu, são pessoas que muitas vezes ajudam ou contribuem com as outras pessoas através do exemplo. Por isso. Tem pessoas, por exemplo, cantores, pensam no eu, são empresários e pensam no eu. Por quê? Tem uma autopromoção, no sentido de quê? De promover uma habilidade que ele tem de cantar. Isso é errado? Não, não é errado. Isso é autopromoção? Sim. Como é que as pessoas vão ficar sabendo? Se a pessoa não cantar e não divulgar o que ela precisa divulgar? Você não concorda? Então é uma habilidade, é um dom da pessoa. Por que ela não pode se autopromover? Por que a missão dela não pode estar relacionada ao eu? Então não tem certo nem errado. Tem o determinante disso é qual a missão que você vai seguir. E tem outras pessoas que pensam nos outros. Então são aquelas pessoas focadas, por exemplo, em descobrir a vacina contra a dengue, em descobrir a vacina contra o câncer. Então são pessoas que vislumbram uma missão além do imaginário. Às vezes são físicos, são biólogos, são cientistas de todos digamos assim, de todas as áreas possíveis. Então sim, o propósito dessa pessoa, a missão dela é descobrir algo que vai mudar, muitas vezes, o pensamento da humanidade ou o dia a dia daquela humanidade. Então sim, isso não tem problema nenhum. Quem vai escolher a missão é você. Então você vai escolher, não, a minha missão atual é cuidar de mim. É o meu propósito atual. Não, o meu propósito atual é cuidar das pessoas que estão perto de mim. Ou então cuidar, muitas vezes, ONGs de animais. Cuidar dos animaizinhos. Não, minha missão atual é encontrar a solução para os casamentos que estão passando por dificuldade, por exemplo. Depende do que você quer e isso vai direcionar a sua missão.
depende do que você veio fazer no mundo, depende do que aparece para você e você queira trabalhar aquilo. E você gosta de trabalhar aquele direcionamento, certo? Então, 3 coisas que ajudam a você delinear a sua missão. Como são essas 3 coisas? Na verdade, são 3 questionamentos. Um deles é: qual é o seu propósito de vida? Tá? Aí você vai pensar, opa, propósito. Aí você fica lá horas e horas pensando num propósito. Gente, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Então, na verdade, o propósito está relacionado à razão de existir. Qual o motivo de você estar aí vivinho? Pode estar com alguma alteração ou não importa. Você está respirando, você está vivo, você está contribuindo, você está viva, então você tem um propósito. Você tem uma razão de existir. E isso é importantíssimo. Então descubra a sua razão de existir, descubra o seu propósito aqui nessa terra. A partir do momento que você descobre isso, você começa a direcionar os seus planos de vida, você começa a delinear alguns projetos pessoais, e por que não também no ambiente de trabalho, certo? A segunda pergunta é: qual é o seu legado? O que você quer deixar de bom e de importante nesse mundo? Então, qual é o seu legado? O que você quer deixar? Fernanda, verdadeiramente, o meu legado está relacionado aos meus filhos. Eu pedi muito a Deus para me dar os meus filhos, fazer com que eu recebesse os meus filhos, né? E eu pedi muito a Ele. Papai do Céu mandou essas 2 bênçãos na minha vida. E o meu propósito, a minha missão de cuidar das crianças ou tê-los como os meus filhos era... Eu tive muita dificuldade de engravidar. Eu levei mais ou menos 7 anos de casamento até eu ter meu primeiro filho. Depois veio o segundo filho. Então eu fiz tratamento e tudo. Então era uma coisa que eu queria demais da conta. E aí, o meu legado atual, o meu legado que envolve um dos meus legados é que meus filhos sejam cidadãos de bem, cidadãos que possam contribuir com o mundo, cidadãos que possam ter um caráter íntegro, que possam contribuir com o outro. E sim, cuidar de si mesmo, ter autonomia para cuidar de si. Então isso é um legado que eu quero deixar, que meus filhos sejam cidadãos de bem. E isso é uma coisa, envolve o meu legado. E para isso eu vou trabalhar todas as circunstâncias para que isso seja eficaz. Então, se na hora que eu tiver que corrigir, eu vou corrigir. Se na hora que eu tiver que falar firme, eu vou falar. Se eu preciso limitar alguns comportamentos, eu vou limitar. E se eu preciso elogiar, vai ser com maior fonte de amor possível. Oferecer muito carinho, muito abraço, muito cheiro. Então, sim, isso tudo envolve a educação que eu quero dar para os meus filhos. E isso é um dos meus legados. Outros legados envolvem, às vezes, os projetos, né? Que envolve o empreendimento, empreender. E aí são vários outros, que é justamente contribuir com o desenvolvimento humano. Então, focado no meu trabalho, eu tenho outras missões. Então, sim, a missão envolve um legado, né? O que você quer deixar e contribuir para a humanidade. Ou, às vezes, não precisa ser para a humanidade, é como eu falei, pode ser relacionado a você e pode ser também relacionado às pessoas que estão ao seu redor. Então isso é muito importante. A partir do momento que você define exatamente a sua missão, você acaba fazendo o quê? Você acaba determinando alguns legados que você quer deixar, algumas memórias que você quer deixar. E uma coisa muito importante que envolve o terceiro aspecto é qual? Como, esse é essencial, como você quer ser lembrado, como você quer ser lembrada. Opa, aí é complexo. Então imagine você, se você permanece sendo aquela mesma pessoa que causa intriga, que causa briga, que causa desconforto nos relacionamentos, que tá sempre mal-humorado, que tá com muita dificuldade, tá sempre irritado, o que você tá passando, comunicando para as pessoas que estão ao seu redor? De que você é uma pessoa desagradável.
Isso pode ser na relação filho e pai, mãe, isso pode ser na relação marido e mulher, né, cônjuge, a vida afetiva, namorado, namorada. Então, assim, isso tudo envolve os seus relacionamentos. Então, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrada? Se alguém um dia falar para você, nossa, estou com saudade de você, o que você lembra nas histórias que a gente compartilhou? E isso é muito importante, e isso faz a diferença. Porque as lembranças que eu tenho dos meus pais são muito positivas. Mas às vezes as lembranças que a gente tem de pai e mãe, às vezes não são tão positivas. Né? A gente sabe disso. Ok, se elas não são positivas, você tá aí do jeito que você tá. E você foi construído do jeito que você tá. Tem como mudar? Sim, busque outras referências que têm a ver com os valores que você considera. E aí isso vai estar alinhado com o quê? Com a sua missão, com o seu propósito. Às vezes um professor, uma professora é alguém a que você vai dedicar uma referência, porque às vezes o pai e mãe não é. Então você vai dedicar e você vai direcionar quem? Às vezes um professor de educação física, às vezes uma professora de história, às vezes uma professora de ciências, às vezes um professor de matemática, às vezes a sua referência espiritual. Eu verdadeiramente não sei te dizer, porque cada um tem uma história, mas a partir do momento que você tem uma referência de valores que vão te movimentar a seguir com a sua missão, aí sim você vai ter um propósito de estar aqui nesse mundo, porque você existe, qual o motivo, que legado que você quer deixar e como você vai querer ser lembrado, como você vai querer ser lembrada. Como é que você pode fazer isso? Coloque essas perguntas num papel, então pega lá a caneta, o lápis e um papel, coloque essas perguntas e começa a fazer uma relação da sua missão de vida. E quais são as perguntas? Eu vou revisar com você. Qual é o seu propósito de vida? Então, qual é a sua razão de existir? Qual é o motivo primordial de você estar aqui nesse mundo? E se você colocar eu não sei, também está valendo. Porque tem pessoas que levam a vida inteira para descobrir. Mas a partir do momento que você começa a refletir isso, as coisas vão aparecendo na sua frente e a sua missão vai começando a ser construída. Vai por mim que aconteceu comigo. A segunda pergunta é: qual o seu legado? O que você quer deixar para as pessoas que convivem com você? Para deixar para si mesmo, si mesma e para deixar para outros, por que não? Ok? Por isso que às vezes as pessoas falam assim, se você conseguir fazer 3 coisas na vida, você já é uma pessoa bem-sucedida, que é ter um filho, uma filha, plantar uma árvore e escrever um livro. Se você consegue fazer essas 3 coisas, mas não necessariamente assim, mas que estão relacionadas a quê? Uma produção, um resultado. Filho e filha vai depender muito, né? A gente sabe disso porque eu tive muita dificuldade de ter filhos, mas mesmo assim tem os filhos do coração, por adoção. Tem pessoas que às vezes não querem nem adotar, mas às vezes tem uma classe de alunos, por que não? É uma forma de adotar. Às vezes tem sobrinhos e sobrinhas, às vezes tem primos e primas menores que você. Então, independente dos filhos que você quer ter, você pode assumir como seus. Ter uma responsabilidade para com eles. E, como eu falei, plantar uma árvore, você está ajudando a humanidade, porque você está melhorando o quê? A troca de ar, né, digamos assim, né, de oxigênio e de gás carbônico no mundo. Então, plante uma árvore. E escrever um livro. Por que não? Agora tem tanta gente escrevendo e-book, por que você não pode escrever o seu? Busque sempre algum objetivo que vai lhe dar satisfação. E atrele isso, coloca isso, junta isso com o quê? Com a sua missão de vida. Então, o terceiro é como você quer ser lembrado, como você quer ser lembrada. Nas memórias, às vezes, de pessoas que estão distantes, ou mesmo quando você partir desse mundo, como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Isso é muito importante. E isso envolve justamente a sua missão, certo? Então a gente vai terminando aqui o podcast 24 em 3. Se você curtiu, coloca o seu joinha, gente. E se você quiser se inscrever no canal,
Se você quiser se inscrever no canal, por favor, clica aí e se inscreve, que para mim vai ser de grande honra e de grande satisfação, certo? A gente se vê no próximo podcast e a gente se encontra no próximo.